Hello, hello! It's English time. Welcome to our review. We are going to review the simple present or present continuous class that we had last time, ok? Nós falamos sobre algumas diferenças entre o simple present e entre o present continuous. E hoje nós vamos fazer uma revisão rápida dos quadros que nós vimos, das diferenças, né? Então, vamos começar a nossa aula. Let's start. Present simple and present continuous. Também são chamados de simple present e present progressive, ok? São nomes diferentes para a mesma coisa. O present simple we use to talk about things which are always true. The present continuous we use to talk about things which are happening at the moment of speaking. Então essa é a primeira diferença e o primeiro uso que nós temos do present simple e do present continuous. O present simple a gente vai usar para falar sobre coisas que são sempre verdade, ok? Que são verdades comuns, que já é conhecido de todo mundo. E o present continuous nós vamos usar para falar sobre coisas que estão acontecendo no momento em que eu estou conversando, no momento que eu estou falando, né? Então, o nosso primeiro exemplo do present simple, the sun is hot. The sun is hot. O sol é quente. Isso é uma verdade comum, todo mundo sabe, então eu uso o present simple, ok? E o present continuous, já nós usamos de outra maneira. Nosso exemplo, the sun is becoming increasingly hotter with time. The sun is becoming increasingly hotter with time. O sol está ficando cada vez mais quente com o tempo, ok? Então, aí nós estamos no momento que eu estou falando, olha aí, a dica, nós temos o gerúndio, né? Ando, endo, indo, ondo. Nós vamos usar o nosso present continuous para falar de coisas que estão ocorrendo, acontecendo, enquanto eu estou falando. Então, the sun is becoming. O sol está se tornando ou ficando cada vez mais quente com o tempo. Uma coisa nós usamos para falar sobre algo que é sempre verdade, ok? Uma verdade comum. Eu dei o exemplo da chuva na última aula, né? If you fall, you get hurt. Okay? If you fall, you get hurt. Se você cair, você se machuca. Okay? Essa é uma verdade comum, né? Que nós podemos pensar da mesma maneira. A gente usa o simple present, ou present simple. Okay? Vamos para o próximo quadro. Usamos o present simple to talk about permanent situations or nearly permanent, and the present continuous we use to talk about temporary situations. Então aí está mais uma função de cada um desses tempos verbais e a diferença. O present simple usamos para falar sobre situações permanentes, ok? Ou aproximadamente permanentes, quase permanentes, né? São estados, coisas que são de uma maneira e que vão continuar dessa maneira, né? Ou então é bem difícil que elas mudem. Já o present continuous usamos para falar sobre temporary situations. Então, coisas que não são permanentes, né? Coisas que vão mudar com certeza. Então, vamos aos nossos exemplos. Present simple. I spend the New Year's Eve with my family. I spend the New Year's Eve with my family. Eu passo a véspera de Ano Novo com minha família. Então, olha aí, é uma situação permanente. É algo que é assim sempre, ok? Confunde um pouco com a próxima função que nós vamos ter de hábito, mas o hábito é uma ação, né, que você faz sempre. Aqui é uma situação permanente, é uma verdade ou um estado, né, que não vai mudar, vai ser sempre assim, ou nearly permanent, né, ou vai ser muito difícil de mudar, ok? E o present continuous, I'm spending the New Year's Eve with my friends in Pirenópolis this year. I'm spending the New Year's Eve with my friends in Pirenópolis this year. Eu estou passando a véspera de Ano Novo com meus amigos em Pirenópolis este ano, ok? Então, este ano eu estou fazendo isso. Quer dizer que é uma situação temporária. Não quer dizer, com essa frase que eu falei, usando o present continuous, que isso seja uma coisa que sempre aconteceu ou que eu quero que sempre aconteça, ok? Eu estou só dizendo que agora é uma situação temporária. Nesse ano eu vou fazer isso. Ok? Temos essas diferenças aí também. Present simple, we use to talk about habits or things we do regularly.
the present continuous, we used to talk about temporary or new habits. Ok? Então, como eu havia falado um pouquinho antes, o present simple a gente usa para falar sobre hábitos, coisas que a gente faz, né, com frequência. É ações que nós fazemos com frequência. Já o present continuous, falamos sobre coisas temporárias que a gente faz ou hábitos novos que nós estamos adquirindo. Novamente, a diferença com o que a gente viu anteriormente é que antes era um estado, ok? Era algo permanente, né? Uma situação permanente. Aqui nós estamos falando de ação, ok? Algo que a gente faz na prática. Então, nosso primeiro exemplo do present simple, she goes to the gym every day. She goes to the gym every day. Ela vai à academia todos os dias. Isso é um hábito dela, ok? É algo que ela faz com frequência, certo? Já de um tempo, ela já faz isso. O present continuous, she isn't going to the gym because she has injured her leg. She isn't going to the gym because she has injured her leg. Ela não vai à academia porque machucou a perna, ok? Ou ela não está indo, né? She isn't going to the gym. Ela não está indo para a academia porque ela machucou a perna. Então, olha só, é algo temporário. Geralmente ela vai, mas ela não está indo, né? Esse é o temporário. Ela não está indo porque algo aconteceu. Ou, então, é um novo hábito que ela está adquirindo. No caso, né, nesse exemplo, não ir mais à academia. Então, o hábito, ela tinha o hábito de ir, só que agora o hábito ela está trocando pelo hábito de não ir, né? Porque alguma vez ela machucou a perna e ela decidiu que não vai mais. Então, esse é mais um uso e diferença, né, entre o present simple e o present continuous. E aí nós temos o present simple também to talk about what happens in books, plays and films, and the present continuous to talk about people in pictures and photos, ok? Então vamos lá. Podemos usar o present simple para falar sobre coisas que acontecem nos livros, peças teatrais e nos filmes. Como eu falei antes, né, na outra aula, essas obras já foram registradas, né, no filme já foi feito, já foi encerrada a gravação, o livro já foi produzido, já foi editado, né, já foi vendido, publicado. Então, aquela realidade não vai mudar do filme, né, ou do livro, a não ser que um outro filme, livro, né, traga algumas verdades novas para a história. Mas, enquanto elas estão ali como obra, não vão mudar. Posso usar, então, o present simple para falar de coisas que acontecem no livro ou no filme, mesmo se esse livro e filme foram criados há muito tempo atrás, né? Aquelas realidades registradas não vão mudar. O present continuous nós vamos usar para falar sobre pessoas, sobre coisas que estão acontecendo, né? Em uma foto, em uma pintura, uma imagem, por exemplo, né? É estática, ela não move, mas a gente vai usar o present continuous para falar, dar detalhes sobre essas imagens, ok? Vamos ao nosso exemplo do present simple. A young man travels through Brazil where he meets different people and finally falls in love. A young man travels through Brazil where he meets different people and finally falls in love. Um jovem homem, né, viaja pelo Brasil onde conhece diversas pessoas e acaba se apaixonando. Olha só, eu estou falando, a young man travels through Brazil. Ele viaja. Né? Não estou dizendo que agora ele viaja, estou falando que no livro, na história, ele viaja, ele encontra pessoas e ele finalmente acaba se apaixonando ou se apaixona por alguém, né? Então nós temos isso aí no livro, no filme, né? Seja lá qual tipo de obra que foi feito, que nós podemos usar o present simple para falar sobre o que aconteceu, né, naquela história. O nosso exemplo do present continuous, here, we are in front of the Eiffel Tower. And Olivia is wearing a white romper while I am wearing my Chanel scarf. Here, we're in front of the Eiffel Tower, and Olivia is wearing a white romper while I am wearing my Chanel scarf. Aqui estamos em frente à Torre Eiffel e Olivia está usando um macacão branco, enquanto eu estou usando meu lenço Chanel. Olha só, eu estou falando de uma foto, tá? Que a gente tirou, vamos dizer, lá em Paris, né? E eu estou falando como se a gente ainda estivesse fazendo isso. Essa é a maneira que nós falamos em inglês, ok? Sobre imagens. Eu falo ali o que está acontecendo. Olha aí o gerúndio, né? Então, o que está acontecendo nessa imagem, nessa foto, nessa pintura? Nós estamos na frente da Torre Eiffel. A Olivia, nessa foto,
está vestindo, né? Está usando o macacão branco. E eu estou usando meu lenço Chanel, ok? Então é assim que nós falamos sobre imagens, pinturas, né? Figuras no inglês. Thank you very much for watching this review. Muito obrigado, espero que tenham um bom tempo de atividades aí. And I'll see you next time.